Olá pessoal, tudo bem? Estamos voltando ao nosso estudo do regimento interno do TRF da primeira região. Nós havíamos parado no artigo 171 e agora vamos para o artigo 172. Então vamos lá. Atos e formalidades. Os atos processuais serão autenticados conforme o caso, mediante assinatura ou rubrica dos desembargadores federais ou dos servidores para tal fim qualificados. Até aí, tudo simples, né? Os atos processuais têm que ser autenticados, têm que ser assinados pelos desembargadores ou pelos servidores, a depender do caso. É exigida assinatura usual nos acórdãos, na correspondência oficial e nas certidões. Então, aí no caso, o dispositivo está falando o quê? Exige-se a assinatura usual, né? Então, o desembargador não pode assinar de um jeito um documento, assinar no outro jeito no outro, tá? Tem que ser a mesma assinatura. Depois, é facultado o uso de chancela mecânica nas peças intermediárias dos acórdãos. Bom, até aí também nada muito complicado. São coisas, né, que é pouco provável a banca cobrar, mas chancela mecânica aí é aquela assinatura feita por máquina, né? É facultado nas peças intermediárias dos acórdãos. Aí não fica muito claro que são essas peças intermediárias dos acórdãos, mas podemos entender pelo contexto aí que são aquelas peças que não são os votos, as decisões, né? São documentos, despachos, outros tipos de peças que estão nos acórdãos aí entre a parte da decisória mesmo. Tá? Atos e formalidades, prosseguindo aqui, os livros necessários ao expediente serão rubricados pelo presidente ou por servidor por ele designado. As rubricas e assinaturas usuais dos servidores serão registradas em livro próprio para a identificação do signatário. Bom, então aí guarda-se um livro com as assinaturas dos servidores, porque eventualmente aí, quando se for precisar apurar alguma falta funcional, ocorrência de algum crime contra a administração da justiça, algum crime contra a administração pública, pode ser aí um crime de falso, né? Será possível a realização de perícia, né? De exame grafotécnico, enfim. Então tem que ter as assinaturas dos servidores. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo desembargador federal, quando necessário. Bom, isso aí é praticamente cópia do artigo 203 do Código de Processo Civil. A icônica diferença, né, que está se referindo ao desembargador federal em vez do juiz. Bom, os atos meramente ordinatórios são esses que não têm conteúdo decisório, que não tem e também que não são despachos, né? São atos simples, como a juntada de documentos, como a concessão de vista para as partes. Então, esses atos devem ser praticados pelo servidor e não pelo desembargador, no caso. O desembargador ele só revê esses atos quando necessário. Tá? Isso é bom saber, até porque há aí uma referência à própria lei. Tá? Então, é bom dar uma olhada nesse parágrafo 5º. 173. As peças que devam integrar atos ordinatórios, instrutórios ou executórios poderão ser a eles anexadas em cópia autenticada. Bom, então, basicamente está dizendo aí que as peças que vão instruir esses atos, né, elas podem ser anexadas em cópia autenticada, não precisa ser o original. Claro, né, que isso perde um pouco a importância com todos os meios eletrônicos que nós temos hoje em dia nos tribunais, mas ainda há autos físicos, enfim. 174. Se as nulidades ou irregularidades no processamento dos feitos forem sanáveis, proceder-se-á pelo modo menos oneroso para as partes e para o serviço do tribunal. Então, quando há algum tipo de nulidade ou de irregularidade no processo, e houver a possibilidade de se resolver essa irregularidade, essa nulidade, né, de consertar, de arrumar, fazer os ajustes necessários,
Então, isso deve ser feito da maneira menos onerosa, tanto para as partes, como para o serviço do tribunal, né? Para o Poder Judiciário, aí, no caso. Então, não se pode exigir aí das partes um grande sacrifício para sanar essas nulidades, essas irregularidades, ou mesmo do serviço do tribunal. Então, o artigo 175, a critério do presidente do tribunal, dos presidentes das sessões e das turmas ou do relator, conforme o caso, a notificação de ordens ou decisões será feita por servidor credenciado da respectiva secretaria, por via postal, por qualquer modo eficaz de telecomunicação, com as cautelas necessárias à autenticação da mensagem e de seu recebimento. Então, o artigo 175 está estabelecendo aí os vários meios pelos quais pode-se fazer notificação, né, de ordens ou decisões do tribunal. Então, normalmente para comunicar as partes de alguma decisão ou de alguma medida que vai ser tomada no processo. Então, é basicamente o que a gente já conhece do processo civil. Então, um servidor pode ir lá fazer, né, essa notificação. Essa notificação pode ser feita por carta, né, pela via postal, ou por qualquer outro modo, né, de telecomunicação, com as cautelas necessárias, enfim. Então, pode ser feito aí por outros meios, né? Imaginamos aí que por correio eletrônico, até por, não sei, de repente até por fax, enfim. Então, não tem aí uma lista fechada de meios pelos quais pode fazer notificação. Parágrafo único. Deverá ser usada a mensagem via correio eletrônico institucional do tribunal entre as suas unidades e também entre as secretarias das varas federais, mediante a confirmação da autenticidade da remessa e da entrega para a transmissão de comunicações, como julgamento de agravos e de recursos e solicitação de informações. Então, quando houver aí troca de informações entre unidades, né, por exemplo, um fórum para outro fórum, de uma vara federal para outra vara federal, isso não vai poder ser feito pelos e-mails pessoais, servidores, isso tem que ser feito pelo e-mail institucional, tá? Simples. Né? Então você não vai lá, você está numa vara federal em Salvador, você vai mandar uma mensagem para uma vara federal em Eunápolis, você não vai pegar e usar o seu e-mail do Hotmail, o seu e-mail do Gmail para mandar essa mensagem, né? Então, isso tem que ser feito pelo e-mail institucional. Artigo 176. Vamos para a parte de publicação. Da publicação do expediente de cada processo constará, além do nome das partes, sem abreviaturas, o de seu advogado constante da procuração, o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou apenas a sociedade de advogados registrada naquela instituição, se requerido. Nos recursos figurarão os nomes dos advogados constantes da autuação anterior. Bom, então aí nas publicações do tribunal, né, nas publicações relacionadas ao processo, tem algumas informações básicas que devem constar. Então, nome das partes, nome do advogado, número da inscrição na Ordem dos Advogados, né, na OAB. Existe a possibilidade aí também do advogado usar a sociedade de advogados registrada na OAB e não seu nome, né? Enfim. Mas aí há outras regras que complementam esse artigo 186. Por exemplo, quando o advogado constituído perante o tribunal requerer que figure também seu nome ou apenas o nome da sociedade de advogados registrada na Ordem dos Advogados do Brasil a que pertence, a Secretaria adotará as medidas necessárias ao atendimento do pedido. Então, sem maiores problemas, né? Muitos sistemas eletrônicos hoje de peticionamento já incluem a própria opção ali para o advogado usar o nome da sociedade e não o seu nome próprio, né? É suficiente a indicação do nome de um dos advogados quando a parte houver constituído mais de um ou constituído
ou constituído subestabelecer a outro com reserva de poderes. Então, se a parte tem mais de um advogado, a publicação pode sair no nome de um deles só. Ou mesmo, né, quando um desses advogados constituídos passa esse processo para outro, né, com reserva de poderes, por meio do subestabelecimento. Então, um advogado que foi contratado, foi constituído pela parte, ele passa esse processo para um colega e qualquer deles pode ser indicado aí, né, na publicação. Sendo o processo sigiloso, nele constarão as iniciais dos nomes das partes, bem como os nomes de seus advogados, número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou apenas da sociedade de advogados registrada naquela instituição, se requerido. Bom, então novamente aparece aí a possibilidade, né, do advogado trocar o seu nome pelo nome da sociedade de advogados da qual ele faz parte. E também tem um negócio importante aí: se o processo é sigiloso, não vai se colocar o nome das partes, né? Eles colocam as iniciais. Isso é muito comum nas varas de família, por exemplo, porque a maioria dos casos ali são segredo de justiça, corre sobre segredo de justiça. Então, se você for lá olhar na lista ali de audiências numa vara de família, você vai ver várias iniciais. A.M, C, não sei o que. Então, são todos os nomes ali abreviados. Porém, os nomes dos advogados constam, né, normalmente. Então, fiquem ligados aí, porque o que vai ser abreviado é o nome da parte. Tá? O advogado tem que ser identificado. A retificação de publicação no Diário Eletrônico da Justiça Federal da Primeira Região, com efeito de intimação decorrente de incorreções ou omissões, será providenciada pela Secretaria ex officio ou mediante despacho do presidente ou do relator, conforme dispuser ato normativo da presidência do tribunal. Bom, então, o que tem de importante aí? Quando for retificada a publicação no Diário Eletrônico da Justiça, isso vai ter efeito de intimação, né? Então, isso é regulado por ato normativo da presidência do tribunal. Não se preocupem com isso também, porque até aí essa parte é muito burocrática. Eu não veria muito interesse em cobrar isso no concurso, né? Mas, enfim. Artigo 177. Os editais destinados à divulgação do ato poderão conter apenas o essencial ao preparo da defesa ou resposta. Bom, então, no edital de divulgação do ato aí do tribunal, do ato judicial, não é necessário que se tenha todas as informações do processo, todos os documentos. Basta aí, segundo o artigo 177, o essencial ao preparo da defesa ou resposta. Normalmente, né, o que a gente tem aí? Petição inicial, contestação, as peças principais, recursos eventualmente interpostos, então documentos indispensáveis. Tá? Então, o edital aí vai poder conter apenas o que for essencial. Parágrafo único. A publicação do edital será feita no sítio do TRF da Primeira Região, no Diário Eletrônico da Justiça Federal da Primeira Região, pelo prazo que for marcado, entre 20 e 60 dias, fluindo da única ou da primeira publicação, será certificada nos autos. Bom, então aí, esse parágrafo único estabelece um intervalo aí de prazos para essa publicação do edital, né? Pode ser entre 20 e 60 dias, também sem maiores problemas. Se a banca cobrar isso aí, você lembra, entre 20 e 60, né? 20 dias é o mínimo, 60 é o máximo. Então, bora para o artigo 188, sobre a vista dos autos, né? Vista nada mais é do que a parte, por meio do seu advogado ou ela indo lá pessoalmente,
poder ver os autos, tomar contato com o que está no processo. Bom, o que diz aí o artigo 178? À vista as partes transcorrem na secretaria, podendo o advogado retirar os autos nos casos previstos em lei, mediante recibo. Então, à vista as partes se dá na secretaria, então é lá na secretaria do tribunal que você vai poder tomar a vista dos autos, né? E o advogado pode retirar mediante recibo, claro, nos casos previstos em lei. Então, lógico, isso aí diz respeito a autos físicos, né? Então, quando não havia processo eletrônico, isso era mais do que rotina nos fóruns. O advogado ia lá toda hora levar processo para o escritório, levar processo para casa. Os advogados constituídos após a remessa do processo ao tribunal poderão, a requerimento, ter vista dos autos na oportunidade pelo prazo que o relator estabelecer. O relator indeferirá o pedido se houver justo motivo fundamentando suas decisões. E aí, tudo tranquilo também. Então, mesmo após o processo ser enviado para o tribunal, né, remetido ao tribunal, os advogados vão poder ter vista dos autos. Tá? Só que aí é o relator que vai decidir por quanto tempo e quando que esse advogado vai poder ter vista dos autos. A defesa poderá ter vista dos autos, ainda que estejam sob sigilo, para tomar conhecimento das informações neles introduzidas e, querendo, copiá-las por qualquer meio nos termos da súmula vinculante 14 do STF. Então, a súmula 14 do STF, súmula vinculante 14 do STF, ela diz lá, né, que o defensor tem direito a ter acesso aí aos documentos, a todas as peças que já foram documentadas, tá, no procedimento. Então, o parágrafo 3º faz referência à súmula vinculante 14 do STF. Tá? A defesa vai ter, então, possibilidade de vista dos autos, mesmo que estejam sob sigilo. Tá? Lembrem-se disso. Independentemente da sob sigilo. Parágrafo 4º. O advogado, a sociedade de advogados, a advocacia pública, defensoria pública e o Ministério Público poderão credenciar pessoas para retirar autos da secretaria, implicando a retirada em intimação pessoal de qualquer decisão contida no processo. Então, é algo bem simples aí também. O parágrafo 4º está dizendo que essas pessoas, esses órgãos, vão poder escolher pessoas para retirar autos na secretaria, no tribunal, o que vai implicar intimação pessoal das decisões contidas no processo. Ou seja, você foi lá, retirou o processo, então já, a partir daquele momento, já se considera que você tomou ciência das decisões que estão ali. E isso é bem comum, na verdade, na rotina dos órgãos, né? Então, Defensoria Pública, Ministério Público, sempre tem ali estagiário pedindo vista dos autos, né? Então, é bem tranquilo isso aí, mesmo os escritórios de advocacia. Parágrafo 5º. A nulidade da publicação deverá constar como preliminar do ato a ser praticado, que pode ser conhecido se afastado do vício, salvo se não possível a realização do ato pela parte. Bom, esse parágrafo 5º, eu acho que ele, de todos esses aí, é o mais estranho, né? Mais difícil de entender. Basicamente, o que ele está querendo dizer é que, bom, vamos supor que haja uma publicação nula. Então, houve a publicação, mas por algum motivo ela é nula. Pode ser algum problema de registro no sistema, o advogado não foi devidamente notificado. Enfim, essa publicação de determinado ato judicial é nula. Então, a parte perdeu o prazo para se manifestar. Vamos supor que nesse ato o juiz mandava a parte se pronunciar
em 10 dias sobre tal fato. Aí houve essa publicação nula, a parte não ficou sabendo, transcorreu o prazo e ela perdeu sua oportunidade de se manifestar. Bom, então, o que o parágrafo 5º está dizendo? Dizendo que, nesse caso, a parte vai poder pedir aí que se permita que ela pratique aquele ato, que se permita que ela se manifeste no processo em razão dessa nulidade da publicação. Tá? Então, se isso for conhecido, se o juiz aceitar que houve de fato a nulidade da publicação, então o vício vai estar afastado. Tá? A não ser que não seja possível a parte realizar esse ato. Né? Então, o que o parágrafo 5º está dizendo aqui? O mais importante é que isso deve constar como preliminar do ato a ser praticado. Então, eu vou praticar o ato, eu estou chegando atrasado no processo, tem uma nulidade de publicação ali, o juiz ainda não sabe. Ninguém falou de nulidade de publicação. Eu descobri que houve publicação nula e vou lá praticar o ato. Então, a primeira coisa que tem que fazer é colocar lá como preliminar que a publicação é nula. Tá? E, na sequência, praticar o ato que deixei de praticar. Bom, artigo 179. A atividade jurisdicional será ininterrupta, funcionando o tribunal nos dias em que não houver expediente normal em regime de plantão permanente. Então, atividade jurisdicional, em tese, não para nunca. Tá? Então, o tribunal tem seus dias e horários de funcionamento comuns, porém, quando não há expediente normal, então fins de semana, feriados, existe aí um regime de plantão para poder tocar aí os casos mais urgentes. Então, vamos lá. Os desembargadores federais gozarão de férias individuais conforme escala semestral aprovada pelo presidente. Duas coisas importantes aí. Primeiro, quem tem que aprovar essa escala é o presidente. Né? Então, é uma competência aí do presidente do tribunal. E 2, as férias são individuais. Né? Desembargadores federais gozarão de férias individuais. Ou seja, eles não vão gozar férias coletivas. Não tem férias coletivas aí. São individuais, cada um tem as suas. Né? Mesmo porque eles não podem sair de férias todos ao mesmo tempo. As férias não poderão ser gozadas por período inferior a 30 dias, salvo imperiosa necessidade de serviço. Então, em regra, as férias têm que ser aí, tiradas por pelo menos 30 dias, né? Não menos que isso. A não ser que, por algum motivo, o serviço do tribunal exija que o juiz volte logo para o serviço ou que comece o período de férias um pouco depois. Então, nesses casos, tolera-se, né, a redução desse período de férias. O período de recesso do tribunal compreende os dias 20 de dezembro a 6 de janeiro. Essas datas aí, para quem já conhece o ambiente forense, já são bem tranquilas, né? Então, todo mundo sabe já que o recesso de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Além dos fixados em lei, serão feriados no tribunal os dias da Semana Santa, compreendidos entre a quarta-feira e o domingo de Páscoa, segunda e terça-feira de Carnaval, os dias 11 de agosto, 1º e 2º de novembro e 8 de dezembro. Então, 11 de agosto, dia do advogado, 1º e 2º de novembro, finados, e 8 de dezembro é o tal do dia da justiça. Os feriados nos municípios, sedes de seção e subseção judiciárias que não constem no parágrafo 4º poderão suspender as atividades judicantes, desde que requeridos pelos diretores de foro com antecedência mínima de 30 dias, instruindo-se o pedido com a planilha de compensação dos dias não trabalhados para apreciação do Conselho de Administração. Então, além desses feriados, é possível também que nos feriados municipais haja suspensão
das atividades normais do tribunal. Só que deve haver aí, requerimento com antecedência mínima de 30 dias e deve haver, junto com esse requerimento, uma planilha de compensação dos dias não trabalhados. Então, não importa que existe o feriado municipal. Tudo bem, vai suspender a atividade do tribunal? Vai, mas vai ter que ter compensação dessa suspensão de atividade. Artigo 180. Suspendem-se as atividades judicantes do tribunal durante o recesso e nos dias em que o tribunal o determinar. O plantão do tribunal será exercido pelo presidente, pelo vice-presidente e pelo corregedor regional em sistema de rodízio de 15 em 15 dias, cabendo ao plantonista, durante esse período, decidir pedidos de liminar em mandado de segurança e habeas corpus, determinar a liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão e examinar outras medidas que reclamem urgência. Bom, importante nesse parágrafo primeiramente, quem que exerce essa função aí de plantonista, né? O plantão, ele é exercido pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo corregedor regional, tá? São aí os dirigentes do tribunal. Isso é feito em rodízio de 15 em 15 dias. E aí, o que decide o plantonista? O parágrafo 1º também já diz o que vai ser decidido. Então, ele pode decidir pedidos de liminar em mandado de segurança e habeas corpus, determinar a liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão e examinar outras medidas que reclamem urgência. Então, a gente vê aí também que, novamente, nós não temos uma lista fechada. Todas as medidas que reclamarem urgência, né, que precisarem ser tomadas com urgência, podem ser determinadas pelo plantonista. Então, no caso, o regimento podia até ser mais direto, mais sucinto e dizer, toda vez que for um caso urgente, pode ser decidido no plantão. Mas o regimento quis fez questão aí de enfatizar a liminar em mandado de segurança, habeas corpus, liberdade provisória, sustação de ordem de prisão, enfim. Então é isso que é necessário levar para a prova, né? Porque a prova pode perguntar sobre esses pedidos. O plantão, nos dias úteis, é das 19 horas às 8 horas do dia seguinte. Então, plantão aí pega a noite toda e vai até 8 da manhã. Os desembargadores federais indicarão seu endereço para eventual convocação durante as férias para atuação em sessão extraordinária em face de questão peculiar. Bom, então os desembargadores têm que deixar o endereço para se o tribunal precisar chamar durante férias, para ser chamado aí em sessão extraordinária se houver questão peculiar, né? Alguma coisa excepcional que justifique essa convocação repentina durante as férias. Parágrafo 4º. Os desembargadores federais que cumprirem plantão durante o recesso previsto no artigo 62, inciso 1º da Lei 5.010 de 66, terão direito a compensar os dias trabalhados na mesma proporção. O que é esse recesso do artigo 62 da Lei 5.010 de 66? Nada mais, nada menos do que aquele recesso de fim de ano, o recesso do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Outra informação importante aí é que esses dias trabalhados, eles vão ser compensados, sim, na mesma proporção. A compensação, ou seja, essa compensação aí dos dias trabalhados no recesso, dar-se-á obrigatoriamente no exercício seguinte, juntamente com os períodos de férias, a critério do desembargador federal. Então, o juiz, o desembargador
federal que trabalhou no recesso, ele vai poder compensar isso. Essa compensação tem que ser feita obrigatoriamente no exercício seguinte, ou seja, né, no ano seguinte, e juntamente com o período de férias, tem que ser, então tem que coincidir com o período de férias, com uma exceção, né, no caso dos dirigentes do tribunal. Eles vão poder compensar o trabalho feito no recesso até o término do exercício, aliás, no exercício seguinte ao término do mandato. Então, primeiramente, né, quem são os dirigentes do tribunal? Dirigentes do tribunal são presidente, vice-presidente e o corregedor regional. E eles têm mandatos temporários. Depois que esses mandatos temporários se encerram, então, no exercício seguinte, que eles vão ter que compensar o trabalho realizado durante o recesso. Na verdade, isso não é uma obrigação, né? Na verdade, é uma possibilidade deles. E se eles quiserem compensar no ano seguinte, como todos os outros desembargadores, o parágrafo 5º não está expressamente proibindo isso, né? Está dizendo que eles poderão compensar no exercício seguinte ao término do mandato. Então, vamos lá para as questões. A gente tem aí a questão 76. Os atos processuais serão autenticados, conforme o caso, mediante assinatura ou rubrica dos desembargadores federais ou dos servidores para tal fim qualificados. Bom, então, essa questão aí, esse item já está dizendo exatamente o que está lá no artigo 172 do regimento. A questão correta: os atos processuais são autenticados mediante assinatura ou rubrica dos desembargadores federais ou servidores para tal fim qualificados. Questão 77. As assinaturas apostas pelos desembargadores federais nos atos processuais podem ser diferentes umas das outras, sendo irrelevante a utilização de assinatura usual ou não. Está completamente errado. Por quê? Porque a gente viu lá no regimento que é necessário, é obrigatório o uso de assinatura usual pelo desembargador federal, né? Então pode ficar inovando aí na assinatura. Vamos lá para a questão 78. É vedado o uso da chancela mecânica nas peças intermediárias dos acordos. Está errado. O regimento interno diz exatamente o contrário. Diz que é permitido o uso da chancela mecânica nas peças intermediárias dos acordos. Então está errado também. Questão 79. É permitido o uso da chancela mecânica nas peças dos acórdons. Bom, aí você precisa ficar bem ligado. Por quê? Parece correto, não parece? Porém, está faltando uma coisa muito importante. Faltando peças intermediárias, que não é qualquer peça do acórdão que pode ser ter sua chancela mecânica, tá? As peças aí que não são intermediárias, elas têm que ser assinadas pelos meios já estabelecidos aí no artigo 172. Então, a questão 79 está errada. Não é qualquer peça dos acórdons que pode ser chancelada. Questão 80. Os livros necessários ao expediente serão rubricados pelo presidente ou por servidor por ele designado, bem como as rubricas de assinaturas usuais de servidores serão registradas em livro próprio para identificação do signatário perfeito, que está no regimento. A junção aí, né, de dois dispositivos do regimento, falando sobre os livros e as rubricas. Questão 81. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo desembargador federal e revistos pelo servidor,
quando necessário. Então, novamente, uma questão fazendo referência e remetendo a um artigo do regimento. Mas qual que é o problema dessa nossa afirmação, né? Os atos meramente obrigatórios, aliás, meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho. Até aí, perfeito, né? Realmente não é necessário despacho, não é necessário uma decisão, não é necessário nada desses atos mais complexos. Então, porém, devendo ser praticados de ofício pelo desembargador federal e revistos pelo servidor quando necessário? Não, está trocado aí, né, no item. Então, devem ser praticados de ofício pelos servidores, né, pelo servidor, e revistos pelo desembargador federal quando necessário. Então, está errado. Artigo, questão 8.2. As peças que devam integrar atos ordinatórios, instrutórios ou executórios deverão ser as originais, sendo vedada a anexação de cópias. Completamente errado, nós vimos que é possível a anexação aí de cópias autenticadas. Então está errado. Item 3. Se as nulidades ou irregularidades no processamento dos feitos forem sanáveis, proceder-se-á pelo modo menos oneroso para o serviço do tribunal, independentemente dos eventuais prejuízos suportados pelas partes. Errado também. Nós vimos que deve-se proceder pelo modo menos oneroso para as partes e para o serviço do tribunal. Tá? Então, não dá para se deixar de levar em conta os eventuais prejuízos suportados pelas partes. Não. Né? Então, está incorreto também. Questão 84. A notificação de ordens ou decisões será feita por servidor credenciado da respectiva secretaria, por via postal ou por qualquer modo eficaz de telecomunicação, com as cautelas necessárias à autenticação da mensagem e de seu recebimento. Então, essa questão aí, esse item, está reproduzindo um dispositivo do regimento interno. Está perfeito isso aí. Então, as notificações vão ser feitas tanto por servidor, como por via postal, né, por correio, ou por outro meio de telecomunicação eficaz, com as cautelas necessárias, enfim, o item está correto. Então vamos lá para a questão 85. Comunicação de julgamento de recurso entre as secretarias de duas varas federais pode ser feita por e-mail institucional do tribunal ou por e-mail convencional, desde que cadastrado no sistema eletrônico do tribunal e anotado no prontuário funcional do servidor responsável. Completamente absurda, né, pessoal? Isso aí eu já até havia alertado vocês que não se deve usar outro e-mail que não e-mail institucional para fazer esse tipo de comunicação entre varas, entre unidades do tribunal e tudo mais. Então, o item está incorreto. Questão 86. Na publicação do expediente de cada processo constará, além do nome das partes, sem abreviaturas, do seu advogado constante na procuração, o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou apenas da sociedade de advogados registrada naquela instituição, se requerido. Então, esse item reproduz exatamente o que é dito aí no dos dispositivos do regimento. Então, está correto. Né? É o que tem que ter na publicação. Tem que ter nome das partes, nome dos advogados, número do OAB, tudo mais. 8.7. É obrigatória a indicação do nome de todos os advogados quando a parte houver constituído mais de um ou constituído subestabelecer a outro com reserva de poderes. Não, né? A gente viu que nesses casos, quando a parte tem mais de um advogado, ou quando um deles subestabelece, ou quando o advogado subestabelece a outro, com reserva de poderes. Então, nós vimos que nesses casos,
pode ser feita a publicação em um só dos nomes, né? Não precisa constar o nome de todos os advogados. Portanto, o item está errado. Questão 88. Sendo o processo sigiloso, nele constarão as iniciais dos nomes dos advogados, número de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil ou apenas da Sociedade de Advogados registrada naquela instituição, se requerido. Não, né, pessoal? Isso está errado também. Por quê? Porque, sendo o processo sigiloso, nele constarão as iniciais dos nomes das partes e não dos advogados. Tá? Os nomes dos advogados saem normalmente, os nomes completos dos advogados. Então, o item está errado. Questão 89. Os editais destinados à divulgação do ato poderão conter apenas o essencial ao preparo da defesa ou resposta. Então, o item aí está correto, né? Exatamente o que diz o edital. Poderão conter apenas o essencial para o da defesa ou resposta. Questão 90. A defesa poderá ter vista dos autos, salvo os que estejam sob sigilo, para tomar conhecimento das informações neles introduzidas e, querendo, copiá-las por qualquer meio. Bom, qual que é o problema desse item aí, né? A gente vê que sim, a defesa pode ter vista dos autos, mas aí ele diz que salvo os que estejam sob sigilo. E não é o que diz o regimento, né? O regimento, inclusive, faz menção à súmula vinculante 14 do STF, que permite o acesso aos documentos já que estão no procedimento. Então, o item está incorreto. O fato de estar sob sigilo não quer dizer que a parte não vai poder tomar contato. Então, o item incorreto. Questão 91. O advogado, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público poderão credenciar pessoas para retirar autos em secretaria, implicando a retirada da intimação pessoal de qualquer decisão contida no processo. Perfeito, é o que está no regimento. Está exatamente como está no regimento. Questão 92. A nulidade da publicação deverá constar como preliminar do ato a ser praticado, que pode ser conhecido se afastado do vício, salvo se não possível a realização do ato pela parte. Tá perfeito também. Está exatamente como aparece no regimento, né? Aquela questão de alguém que deixou de praticar um ato porque a publicação foi nula e no momento da nova prática do ato precisa apresentar como preliminar a nulidade da publicação. Então, está correto. Questão 93. A atividade jurisdicional do tribunal será interrompida apenas nos dias em que não houver expediente normal, nos quais o tribunal ficará fechado. Errado, né? O tribunal não vai ficar fechado e a atividade não será interrompida. A atividade é ininterrupta, como diz o regimento. Nos dias que não houver expediente normal, há o plantão, né? Mas não fica fechado, né? O tribunal não fica completamente ocioso. Então está incorreto. O item 93. Para 94. Os desembargadores federais gozarão de férias coletivas de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Pode parar. Primeiro, não tem férias coletivas para o desembargador federal. Tem férias individuais. E período de 20 de dezembro a 6 de janeiro não é de férias. É o período de recesso. Então, o item confundiu tudo e está errado. Questão 95. As férias não poderão ser gozadas por período inferior a 30 dias, salvo imperiosa necessidade de serviço. Correto, nós já vimos, né? A regra é que as férias devem ser usufruídas aí num período de pelo menos 30 dias, a não ser que o serviço no tribunal exija o encurtamento desse período, né? Questão 96.
Não haverá compensação dos dias não trabalhados durante a suspensão das atividades judicantes em razão de feriados municipais. Errado, né? Nós vimos que nessa espécie de suspensão deve ser feita a compensação dos dias não trabalhados. Inclusive, é um dos requisitos para que se peça a suspensão em razão de feriados municipais. É necessária a apresentação de uma planilha de compensação. Então, está errado aí o item 96. Vamos para o 97. No plantão do tribunal, somente serão decididos os pedidos de liminar de mandado de segurança e de habeas corpus. Está errado. Nós vimos que o plantão também vai tratar aí de outros casos que demandem urgência, né? Então, não há aí uma lista fechada. Sim, os pedidos de liminar de mandado de segurança e de habeas corpus são julgados no plantão, porém, há vários outros aí, né, que podem entrar também na esfera do plantão. Então, está errado. Questão 98. Plantão no tribunal será exercido pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo corregedor regional, em sistema de rodízio de 15 em 15 dias. Cabendo ao plantonista, durante esse período, decidir pedidos de liminar em mandado de segurança e habeas corpus, determinar a liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão e examinar outras medidas que reclamem urgência. Correto, está exatamente como está no regimento. Então, passamos aí pelo plantão. Ainda tem mais uma de plantão aqui no item 99. O plantão nos dias úteis das 17 horas à meia-noite. Completamente errado. Primeiro que não faz sentido nenhum, né? Um plantão que vai só das 17 horas à meia-noite. Bom, o horário que está lá no regimento é das 19 horas às 8 horas do dia seguinte. Então, está errado. Questão 100. Os desembargadores federais que cumprirem plantão durante o recesso previsto no artigo 62 inciso 1º da Lei 5.010 de 66 terão direito a compensar os dias trabalhados na mesma proporção. Bom, o recesso é aquele, né? Do dia 20 de dezembro ao 6 de janeiro. Então, perfeito. Deve haver a compensação dos dias trabalhados, né, para os desembargadores que trabalharam durante o recesso. O item está correto. Por fim, nós temos a questão 101, que diz que os desembargadores federais que cumprirem plantão durante o recesso previsto no artigo 62 da Lei 5.010 de 1966 terão direito a compensar os dias trabalhados na mesma proporção, e a compensação dar-se-á obrigatoriamente no exercício seguinte, inclusive no caso dos dirigentes do tribunal. Aí, este pedaço estragou o item. Por quê? Porque nós vimos que, para os dirigentes do tribunal, essa compensação pode ser feita no exercício seguinte ao término do mandato. Mandato de presidente, mandato de vice-presidente, mandato de corregedor regional. Então, não deve ser obrigatoriamente no exercício seguinte, como para os demais desembargadores federais. Então, este item está incorreto. Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa desse vídeo.